Muito obrigado. Obrigado. Vamos abrir para comentários e perguntas do público. Nós temos um microfone passando por aí. Gostaria de comentar, contribuir. Obrigado. Poderia se introduzir de onde vem, de que tipo de contexto? Could you introduce yourself, tell your context, where you're coming from? Professor Gerson da FGV, Brasil. O que eu entendi de ambos palestrantes é que vocês estão reinventando a roda e nós estamos vendo muitas coisas voltando atrás e também buscando novas tecnologias. Eu quero adicionar uma nova perspectiva, uma perspectiva do ponto de vista do professor. Eu sou professor e um pesquisador Fulbright. Eu estou muito longe de não ser um bom, não ter muita habilidade com tecnologia. Eu consigo fazer uma administração muito fácil com computadores online. O que eu estou descobrindo é que o problema que nós enfrentamos agora para a participação que nós estamos buscando é o professor. O professor não consegue dar conta de tantas mudanças em tecnologia, em como utilizar a tecnologia e fazer a sua própria pesquisa. Então, como estreitar essa distância entre a pessoa que sabe o conteúdo, que é o professor na educação superior, e a forma como você lida com isso em cursos online. Eu acho que a tendência são esses cursos mistos. Eu não acredito em online e presencial separados. Eu acho que nós somos seres humanos e nós precisamos de interação com outro ser humano. Então, do meu ponto de vista, a tendência para onde estamos indo no futuro é algo misturado, algo misto. Você estuda em casa, você recebe o conteúdo, você recebeu toda a informação sobre um assunto, depois você vai para a aula e o professor vai treinar ou vai solucionar os mal-entendidos. Mas como estreitar essa distância entre fazer a parte online, que nós fazemos em casa, e a pessoa que sabe, que domina o conteúdo? Porque eu não poderia administrar hoje, eu não conseguiria fazer um curso online sozinho, e eu podia fazer isso há 20 anos atrás na minha aula presencial. E o que vocês pensam sobre isso? E se vocês não acham que o professor é o ponto-chave no desenvolvimento de tudo isso? Eu vou começar com a minha própria experiência, de quando eu passei de aulas presenciais para online. Eu era esse professor. Meu primeiro curso online foi terrível, porque eu não tinha as habilidades que eu precisava para criar o meu próprio curso online, que eu acho que é o ponto que você está trazendo. Eu era especialista na minha disciplina, mas eu não era especialista no sistema de gestão de aprendizado. Eu estava tentando criar conteúdo digital. Eu não era especialista em interagir e estimular os meus alunos no ambiente online. Eu não tinha tempo também para aprender tudo isso. E eu acho que esse é um ponto muito importante que nós não devemos nos esquecer, porque, novamente, eu acredito que o professor está no centro dessa experiência online de qualidade. E nós não podemos deixar os instrutores para trás, porque novas tecnologias estão surgindo. E o aprendizado online está sendo feito de formas diferentes. Se você voltar para os modelos antigos, pessoas como Charles Wedemeyer, que falava sobre o modelo colaborativo distribuído, onde alguém estava trabalhando na parte do design daquele curso ou projeto, alguém mais focado no conteúdo e outro na facilitação do ensino. Michael Moore falou sobre isso mais tarde, em uma visão sistêmica da educação à distância também. E eu acho que
nós estamos vendo isso em muitas universidades também. Se você tem um designer instrucional que pode ajudar com essas coisas, ou um tecnólogo da educação que pode ajudar com essas coisas, eu acho que a ausência de ter na ausência dessas pessoas que são especialistas em áreas em que um professor talvez não tenha conhecimento, e novamente, eu digo que eu não sou alguém de tecnologia, eu era alguém que entendia como utilizar um quadro negro numa aula presencial. Para mim, tudo está relacionado ao ensino. Eu diria, mantenha o mais simples possível, porque o que todos estão falando hoje é, nós sabemos o que é um bom ensino e o que é um bom aprendizado e como os alunos aprendem e como fazer isso funcionar. E você pode fazer isso online muito bem, utilizando um pouco de tecnologia, não utilizando todas as ferramentas ou a ferramenta mais nova, mais moderna, porque sempre que eu introduzo uma nova ferramenta, eu estou pedindo para os meus estudantes aprenderem a utilizar, mas eu também tenho que aprendizar. Isso pode tirar tempo do foco no conteúdo e nas avaliações. Então, novamente, eu acho que a pedagogia está no centro e a tecnologia em segundo lugar. A maior parte das vezes isso vai funcionar sozinho. Com sorte, as universidades vão continuar a criar sistemas em que o corpo docente tem ajuda para utilizar essas coisas. Muito bom comentário. Eu também lembro do problema da Universidade de Educação à Distância, da qual eu sou um professor emérito, aposentado agora. O problema de todas as universidades, não apenas baseadas à distância, online ou baseadas em nos campi, é que o fato de utilizar os meios online, nós acadêmicos não somos contratados pelo nosso conhecimento em tecnologia. E o senhor da plateia está totalmente correto quando ele diz que o problema é o professor. O problema também é o fato de que o sistema talvez não ajude o professor. Se você for contratado como um especialista em música, ou história, ou francês, ou português, e não tem nenhuma referência na sua especificação de trabalho para conseguir utilizar ou entender ou desenvolver métodos tecnológicos, pessoalmente, para ensinar bem aos alunos. Então, um sistema é necessário, e a minha universidade, assim como outras, tem um bom sistema de apoio para novos desenvolvimentos. Eu me lembro quando o Moodle surgiu, o problema infeliz é que a maneira como foi instalado, ele exigia um novo conjunto de habilidades da equipe de infraestrutura e levou um certo tempo para eles desenvolverem essas habilidades. E depois, não tinham muitas pessoas na equipe de apoio para conseguir dar suporte ao grande número de professores no corpo docente que queriam utilizar o novo sistema. Então, o problema é para a universidade, para a faculdade manter a infraestrutura atualizada. E eu não estou vendo nenhuma universidade no mundo mais impressionantes do que as cyber-universidades na Coreia do Sul, onde eu vi um sistema incrível. Me pediram, você daria uma palestra de meia hora para os nossos estudantes através da rede? Meio como essa situação, eles disseram, não precisa de nenhuma preparação. Eu entrei em um estúdio de televisão lindo, com todos os tipos de sistemas que uma estação de TV tem acesso, diferentes câmeras, e eles também estão utilizando um feedback com a sala de controle. Essa universidade tem dezenas de cyber-universidades na Coreia do Sul. Eles desenvolveram um sistema incrível de suporte para o uso do sistema de gestão do aprendizado e para o uso da equipe de ensino. Querendo ou não, se esses professores têm ou não conhecimento prévio. E eu entrei no meu primeiro estúdio, tinham 24 estúdios, um atrás do outro, onde visitantes e palestrantes estavam constantemente utilizando todos aqueles estúdios para transmissões ao vivo para os estudantes de todo o país. E eu saí do estúdio e entrei na sala onde dezenas de pessoas da equipe de apoio e designers instrucionais estavam desenvolvendo online, desenvolvendo materiais com
painéis nas paredes, e quando eu saí da sala me deram um DVD que já tinha a minha palestra e uma caixa e customizada com o nome da minha palestra, do vídeo que eu tinha acabado de gravar. Esse é o nível de integração e sofisticação que nós devemos almejar, e nós não devemos estar pedindo ou pensando naqueles países sofisticados na Ásia ou na América do Sul. Nós não devemos dizer que nós temos todas as respostas, porque talvez eles tenham antes de nós. Se puder adicionar alguma coisa para o que o professor acabou de dizer. E o professor, a culpa é do professor. Posso relacionar com algo que eu já falei, porque eu estava trabalhando na indústria de automóveis, com novas tecnologias aplicadas para treinamento em habilidades práticas, mas a publicação dos resultados me levou a ser convidado para trabalhar em uma faculdade de tecnologia como um palestrante, um professor aqui no Brasil, como é chamado aqui no Brasil. Em 63 eu entrei no mundo acadêmico, numa faculdade de tecnologia, cuja diretoria era ambiciosa para elevar ao nível do que nós chamamos de politécnica. Então, eles eram bastante futurísticos na sua abordagem, e eu já entrei em uma situação naquela pequena faculdade em que todos os novos cursos que iam ser planejados, ou um curso antigo que tinha que ser recriado, ele era um esforço colaborativo entre os professores e alguém de uma unidade chamada a Unidade do Sistema de Ensino, ou de Aprendizado, que é onde eu estava trabalhando. Então, desde 63, eu estava em grupos, em comitês, para planejar um curso sobre a sociologia, um curso sobre economia, várias coisas das quais eu não era especialista. Mas eu fazia as perguntas difíceis sobre quem vão ser os estudantes, de onde eles vêm, o que eles precisam, qual é o objetivo deles, coisas que o professor acadêmico tende a não perguntar. Esse era o meu papel. Uma das coisas que acontecia frequentemente é que, isso é antes da internet, antes das redes, nós tínhamos papel, mensagens de papel, em caixas de correio. E o convite para a reunião de projeto frequentemente não aparecia na minha caixa, porque eu não era muito popular por causa das perguntas que eu fazia. Eu não era bem-vindo. Mas nós insistimos, e por essa razão, essa faculdade tinha esse sistema, e eu era um membro de uma equipe que foi estabelecida por um grupo de consultoria que projetou a Universidade Aberta da Inglaterra, o sistema. E isso era baseado nesse planejamento conjunto dos cursos. No caso da Universidade Aberta, haviam 3. Os professores, haviam especialistas de mídia, que vinham da BBC, porque a BBC transmitia a televisão, as lições na televisão e no rádio, e a tecnologia da educação. Um membro do Instituto de Tecnologia de Educação, que era um dos principais unidades administrativas quando começou a universidade. Os novos professores, e eu não me lembro a estatística exata, mas mais ou menos, para cada abertura de emprego, cada nova vaga de ensino na Universidade Aberta Britânica, haviam entre 3 a 5 vezes o número de aplicações do que a média de candidatos de professores na Universidade Aberta. Isso era muito interessante. Então você poderia selecionar pessoas muito boas. Entretanto, entre 69, quando a equipe foi recrutada, e 70, quando começaram as aulas, e 75, 25 a 30% de troca no corpo docente, o que é 7 vezes
a média das universidades inglesas, e a razão para os professores saírem é porque eles não aguentavam essa divisão de responsabilidade, de controle, e as pessoas saíram porque eles não ouviam os tecnólogos da educação ou especialistas em mídia, porque eles eram os chefes. E isso está bem documentado na literatura da época, dos anos 70 e 80. Mas eu acho, e isso, na verdade, isso é apoiado pela pesquisa de outras pessoas, e o Brian Lewis foi alguém que me disse isso. Ele, muitas vezes pediram para ele para dar um passo atrás, para mudar o sistema, para não ter aquele planejamento conjunto, mas ele insistiu, e isso levou a essa troca frequente de professores, mas também levou à qualidade dos cursos na primeira década. Isso se tornou o modelo, é por isso que muitas outras universidades abertas, como nós vamos ter alguém aqui apresentando um paper da Universidade Aberta de Indira Gandhi, ela foi baseada na Universidade Aberta Britânica por causa do sucesso da primeira década. E como eu sei do sucesso? Porque eu fiz pesquisa, porque eu estava nessa área de treinamento industrial e etc. E a Universidade Aberta Britânica tinha muita publicidade negativa de outras áreas acadêmicas, mas em 1980, 10 anos após a abertura da Universidade Aberta, talvez 5 ou 6 anos após os primeiros graduados, os primeiros formados, a pesquisa entre os empregadores demonstrou que os empregadores na Grã-Bretanha estavam dando prioridade para estudantes da Universidade Aberta acima de todas as outras universidades do país, porque eles já tinham descoberto que esses estudantes sabiam como continuar a aprender. Foi uma pesquisa muito interessante, que contradisse toda essa publicidade que você recebeu da imprensa acadêmica, criticando a educação à distância, a metodologia. Então, sim, os professores são problemáticos frequentemente. I speak too much. Who else would like to contribute? Okay, so I'm Bettina von Spa. I'm from ABED. Sou da ABED, quer que eu fale? É muito claro que o elemento muito importante se pensarmos de qualidade e até tendências é o que o professor pode fazer. Esse relacionamento professor-aluno é muito importante. Mas no Brasil moramos numa situação onde a educação à distância é realmente para as massas, é financeiramente impossível de ter a quantidade correta de pessoas que tendem a grande quantidade de alunos que querem ou precisam aprender. Minha pergunta é, você pensa que essas novas tecnologias que permitem que a pessoa aprenda, ou a profundidade de aprendizagem, ou aprender com a ajuda analítica, que podem melhorar a proximidade de um professor, de um aluno que precisa mais? Você pensa que esse tipo de método traria essa proximidade a funcionar melhor? Ou você pensa que é uma questão de professores e alunos interagindo? Qual é a sua opinião? Eu penso que eu ouvi a pergunta e o comentário corretamente, e me corrija se eu estiver errado, mas o aspecto central é como encorajamos os professores a usar as tecnologias e influenciá-los a usar as tecnologias. Faz parte da sua pergunta, se eu entendi bem. Eu quero saber se vale a pena, se essas tecnologias aproximam professores e alunos e se vale incentivar os professores a usá-los. As tecnologias são adequadas aos professores a utilizar dados as habilidades que eles têm? Se eu criticar MOOCs ou qualquer
mídia. É errado dizer que não pode fazer certas coisas. Qualquer mídia pode fazer qualquer coisa, dependendo da pessoa que está usando. Não é a mídia, o meio, é o usuário. O meio é tão bom ou ruim quanto o usuário. Eu penso que qualquer meio ou mídia que você sugere pode ou deve ser apropriado aos professores da maneira que eles gostariam de transferir-se de uma sala de aula para uma situação online. Eu não acredito que suportá-los, apoiá-los adequadamente nem sempre acontece, mas obrigado, eu penso isso. Eu quero interessar outro aspecto da sua pergunta sobre cursos online. Eu penso que é algo que muitos de nós estamos lutando. Porque às vezes ter um curso online é uma necessidade, é uma realidade que nós lidamos. Nós não podemos evitar esse tópico, apesar que não é a situação ideal. Nós sabemos que não promove o mesmo tipo e nível de interação, mas é sempre algo que existe. Então, se existe, a minha perspectiva é de descobrir como fazer bem. Eu penso que você pode ter presença e interação naqueles cursos, mas vai parecer diferente. E você tem que saber, ao entrar, que você está desenhando um curso. Se eu estou desenhando um curso para 25 alunos, o desenho institucional vai aparentar diferente se eu estou fazendo um para 250 alunos. Eu também vou ter que saber de antemão se eu vou ter ajuda com isso. Haverão pessoas que, se eu dividisse os alunos em grupos menores, se é para discussões menores ou algo parecido, eu vou ter alguém que vai ajudar com as notas, com a avaliação, que vão ajudar com a interação. Eu preciso saber todas as informações no início. Existem algumas frases que eu uso desde o início. Uma delas é: não desenhe um curso que você não consegue ensinar. Eu poderia desenhar um curso fantástico, que seja muito interativo, que tem avaliações robustas, conteúdo que engaja, mas se eu colocar 250 alunos naquele curso e eu me estabelecer a avaliar 250 trabalhos, isso não vai acontecer. Eu não posso oferecer ao retorno, e a experiência de aprendizagem não vai ser aquela que eu vou aprender. Dito isso, ensinar presencial começa com um curso. Você pode começar com a interação e ensinar os alunos através de anúncios, dar o feedback antes do curso. Se eu tiver que ter exames modulares, eu vou focar aquelas perguntas na aplicação, eu vou ter feedback liberado automaticamente. Você fala sobre aprendizagem personalizada, a tecnologia pode trazer isso. Se os alunos fazerem uma pré-avaliação ou pós-avaliação, se tiver alguma coisa errada, eu posso fazer automaticamente liberado que você tem que acessar tal conteúdo, ou pedir que você volte e rever a minha apresentação, ou capítulo 3, ou algo assim. Eu penso que quando usamos essas tecnologias sabiamente para melhorar a experiência, para saber onde estão os alunos naquele curso, nem todo aluno está no mesmo nível, não vai ficar no mesmo nível. Se considerarmos o tipo do curso, se eu vou ter esse feedback, como eu vou desenhar presença num curso online e focar em coisas como talvez as avaliações individuais, algo que vai permitir discussões em grupos, se eu tiver alguma ajuda com isso. Se não, mesmo saber que aquele número vai aparecer, talvez isso me ajude a focar em presença cognitiva e conteúdo mais engajador, e ainda ter interação e conectividade com meus alunos através de coisas como anúncios e vídeos ao vivo, e maneiras que os alunos interagem entre si, que não seja aquela pequena escala que eu posso fazer de uma maneira mais íntima num curso de 25 alunos, por exemplo. Passamos um pouco do tempo. Tem mais alguma pergunta ou comentário? Que alguém gostaria de fazer? Começamos tão tarde, podemos passar um pouco, eu penso. Se não... tempo previsto, mas começamos 45 minutos de atraso de 45. Por motivos já explicados. Eu gostaria de agradecer,
both the speakers. I hope that the outcomes have been constructive. Regret that we didn't have input from the third speaker and their now. And just finish by saying that I gave some additional comments that Tenho comentários adicionais que motivaram, ou talvez eu fui além, não sei. Passei do meu papel de completar. Eu gostaria de acrescentar apenas dizendo que os meus comentários sobre as minhas experiências em Oxford e meus comentários sobre economizar 80% do tempo de aprendizagem naquela experiência, em ambos os casos foi que aquelas eram sala de aula invertida, mas na década de 50 e na década de 60, em ambos os casos. Então talvez não deveríamos chamar de uma aula, em inglês é chamada de flipped, que é invertida, mas parece ser, devia ser revertida, não invertida. Essa é a básica, é porque é de volta ao que nós massificamos e perdemos qualidade e eficiência. Muito obrigado a todos.